A Luz na Escuridão. Sala de estar da casa Nightingale, Inglaterra, 1846. Florence discute apaixonadamente com seus pais, William e Francis, e sua irmã Penelope. Florence diz ao seu pai que lê os relatórios dos hospitais de Londres e diz que a mortalidade é assustadora, a falta de higiene é revoltante e que precisa fazer algo. William responde a Florence que já discutiu sobre o assunto e disse que uma jovem da posição de Florence deve se dedicar a atividades mais apropriadas, pensar no futuro, como um bom casamento. Francis diz que a obsessão de Florence é inadequada e que as pessoas vão pensar que há algo de errado. Penelope diz que a temporada social está chegando e que Florence deveria estar junto. Florence se questiona sobre a temporada social, pois pessoas sofrem e morrem com seus objetos, e que não consegue ignorar, pois há um chamado, uma necessidade de aliviar o sofrimento. William diz que isso é caridade, que doamos dinheiro, visita os pobres ocasionalmente, porém se envolver diretamente é impensável. Florence, determinada, responde que não é só caridade, mas sim ciência, organização, dignidade humana. Diz que quer aprender, aplicar esse conhecimento para fazer a diferença. Dito isso, Florence pega um livro com determinação, ignorando os olhares da família. O escritório de Sidney Herbert, Londres, 1854. Sidney Herbert, ministro da guerra, lê relatórios alarmantes. Florence entra com estatísticas e planos. Sidney diz que as notícias da Crimeia são desoladoras. Mais homens perdidos por doenças nos hospitais do que em batalha, um escândalo nacional. Florence diz que acompanhou os relatos e que a desorganização, falta de higiene e negligência é inaceitável. Diz que estudou e que tem um plano, e pediu permissão para liderar enfermeiras para Scutari. Sidney, preocupado, disse que é um ambiente brutal, principalmente para mulheres, pela exposição e pelo perigo. Florence interrompe, dizendo que os soldados precisam de ajuda desesperadamente, pois morrem em condições subhumanas, e com organização, higiene e nutrição é possível reduzir o sofrimento e salvar vidas. Florence diz que tem capacidade e determinação. Sidney diz que essa convicção impressiona, e diz que para isso vão enfrentar resistência militar, mas Sidney fará o possível pelas autorizações, pois a reputação do exército está em jogo. Sidney e Florence trocam um olhar determinado. O Hospital Militar em Scutari, Turquia, noite. Cenário sombrio e caótico. Enfermeiras desorganizadas correm. Soldados estão feridos em macas. Florence observa tudo com horror. Florence diz para suas enfermeiras para elas se dividirem, e a prioridade é limpeza, ventilação, conforto dos pacientes. Pediu para trazerem água limpa, trocarem roupas de cama e lavarem ferimentos. Uma enfermeira diz que não há suprimentos suficientes. Florence responde que vão improvisar, usar o que tiver, inação é morte, e elas precisam de ordem no meio do caos. Florence organiza o trabalho, supervisionando cada detalhe. Insiste na lavagem das mãos, separação dos doentes e melhora na dieta. Os soldados pedem água e limpeza no local. Florence auxilia, dizendo que vai providenciar essa limpeza, pois ninguém merece sofrer assim. Noite avança, Florence caminha com sua lâmpada, verificando cada paciente e oferecendo mais conforto. Ana Nery, a mãe dos brasileiros. Salvador, Bahia, Brasil, 1864. Ana Nery, forte e determinada, leu uma carta com preocupação. Seus 3 filhos estão presentes. Ao ler a carta, Ana vê que a guerra do Paraguai está se intensificando, com muitos voluntários e com inclusive seus filhos pensando em se alistar. Seus filhos, tentando confortar a mãe, falam que o Brasil precisa deles, que eles querem lutar pelo Brasil. Ana Nery, com o coração apertado, entende o patriotismo deles, porém só o fato deles estarem no campo de batalha a preocupa. Porém, eles falam que serão fortes, que a Ana Nery estará lá rezando por eles. Porém, Ana, determinada, fala que não estará só rezando, que também irá servir. Irá escrever ao ministro da guerra e cuidar dos feridos e oferecer o seu apoio. Campanha improvisada durante a Guerra do Paraguai.
Ambiente rústico e agitado. Feridos chegam em macas e Ananelli coordena o atendimento com energia. Ananelli vê o homem ferido e pede para as enfermeiras trazerem-no para a maca, pois está sangrando, e dá outras ordens para as enfermeiras para tentar organizar o ambiente. Até que o médico fala que os recursos estão escassos. Porém, Ana retruca falando que farão com o que tiverem, que não pode faltar compaixão e cuidado, pois cada um desses homens é um filho, um irmão, um pai e um filho, e que merecem o máximo do esforço. Então, Ana trabalha incansavelmente, limpa os feridos e distribui alimentos e conforto, até que um soldado fala que a sua presença dá força para eles e motivo para continuar vivendo. E Ana fala que estão juntos para não perder a esperança e que eles vão cuidar deles. Então, Ana organiza a distribuição de seus próprios pertences. No acampamento militar, noite. Ananelli caminha entre os leitos dos feridos com uma lamparina. Ela conversa com cada um. Um soldado jovem fala que sente falta de sua família. Então, Ananelli fala que ele é um herói, mas que agora a sua família é todos os enfermeiros ali e que logo estará em casa. Então Ananelli segura a mão do soldado, que chora. A ciência do cuidado humano. Uma sala de aula da Escola de Enfermagem, São Paulo, década de 1970. Wanda Horta, uma professora apaixonada, está diante de seus alunos, usando um quadro negro. Ela diz para os seus alunos que a enfermagem não é só uma técnica, mas sim uma ciência humana, onde exige conhecimento, sensibilidade e compreensão das necessidades do ser humano em sua totalidade. Uma aluna pergunta então, como aplicar isso na prática, já que hospitais são corridos e focados na doença. Wanda Horta responde que por isso que precisa mudar essa perspectiva, porque paciente não é só um corpo doente, mas um indivíduo com necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais interligadas, e que o papel é identificar e atender essas necessidades individualmente. Ela representa isso desenhando um diagrama no quadro, onde ela representa as necessidades humanas básicas, e diz também que se baseia na teoria de Maslow, que é adaptada à enfermagem, onde precisamos observar o paciente, ouvir suas queixas, entender seu contexto familiar e social, suas crenças e seus valores, e que só assim o cuidado será integral. Outra aluna pergunta, então o processo de enfermagem é essa ferramenta para organizar o cuidado? Wanda Horta responde que é exatamente isso, um método científico para identificar problemas, planejar intervenções, implementá-las e avaliar resultados. E a ciência é guiada por humanidade, empatia e respeito à dignidade do paciente. Wanda Horta responde isso olhando para os alunos com intensidade. Uma enfermaria de hospital. A aluna de Wanda Horta aplica os princípios. A aluna, seguindo o plano de cuidados, conversa com o paciente acamado. Ela inicia sua conversa dando bom dia a seu João e perguntando como ele se sente hoje. Seu João responde que está um pouco cansado e está com saudades da própria família. A aluna entende a situação e pergunta se, além dos seus remédios, se importaria de conversar sobre o que o paciente está sentindo, e disse que poderia ligar para sua família mais tarde se o paciente desejasse. Aí a aluna continua ouvindo atentamente as preocupações do paciente. O escritório de Wanda Horta na universidade, anos depois. Wanda Horta revisa trabalhos e escreve. Ela sorri satisfeita com o progresso da enfermagem. Ela reconhece que a ciência do cuidado humano é a nossa essência, e essa essência continua a florescer.